Porque na outra plataforma da universidade que eu uso, a gravação é automática. Então, só voltando aqui para o Ezequiel, a parte que a gente falou, né? Essa oclusal aqui está mostrando dentes supranumerários, né? Então, eu mostrei aqui, ó. Um está do lado de cá, seguindo o cursorzinho. O outro está do lado de cá, seguindo o cursor, né? E falei também, perguntei se isso aqui é mandíbula ou maxila. E vocês me responderam que é a maxila, exatamente. E aí eu falei com vocês para poderem prestar bem atenção, porque a gente está vendo aqui, ó, toda a região do palato, né? Que é uma região óssea, dividida pela linha, pela crista, que divide palato no direito e no esquerdo. Nós lá na anatomia a gente já viu que o palato é um osso duplo, né? Direita e esquerda. E mostrei também a diferença entre uma imagem oclusal da mandíbula, independente da presença aí do cialólito, tá? A gente está vendo a fossa submandibular. Essa fossa submandibular é a região, quando a gente vai fazer esse tipo de radiografia, a gente pede para o paciente elevar a língua. Por isso que eu vejo esse espaço aqui, ok? Que é de parte mole, né? Então, a gente pede para o paciente levantar a língua e faz a radiografia, tá? Mas olha a diferença, né? Quando se trata da mandíbula e quando se trata da maxila, tá? Tudo bem? Tudo certo? Se tiver dúvida, me interrompe. Então, vamos lá. Ó, agora, quanto ao posicionamento. Quando a gente vai fazer a oclusal, se a gente vai fazer de toda a extensão de mandíbula ou de maxila, a gente vai pegar o filme radiográfico e vai colocar entre os dentes, tá? Deixa eu só pegar um papelzinho aqui para mostrar para vocês. Eu e meus filmes improvisados aqui, né? Ainda bem que o papel é meu, eu mesmo posso pôr a boca, né? Então, a gente vai colocar o filme radiográfico seguro pelos dentes mesmo, tá? Na posição anterior, se eu for pegar um filme radiográfico para fazer toda a extensão de maxila e de mandíbula, eu estou exagerando no tamanho aqui, porque não tem jeito, tá, gente? Mas é só para vocês terem uma ideia, ok? Eu vou pegar o filme radiográfico, tá bem grande, né? Mas é só para vocês terem uma ideia. E vou colocar entre os dentes do paciente e pedir para ele segurar com os dentes mesmo. Ele vai prender, mas não é dar aquela mordida para arrancar, não, porque senão marca o filme, né? É só para fixar, tá? Então, coloca-se o filme nessa posição, tá? Ó. Abre um pouquinho a comissura labial direita e esquerda para o filme entrar um pouco mais, para a gente poder ver bem os dentes posteriores. Se eu quiser ver só os dentes posteriores, eu vou colocar o filme na região só para visualizar dente posterior, seja do lado direito, seja do lado esquerdo, tá? Aqui está falando que quando o paciente for edêntulo, a gente vai utilizar tanto o polegar quanto o segundo dedo para poder segurar o filme na região. Mas isso pode ser aplicado a nós também, tá? Dependendo do paciente, a gente não consegue colocar aquele porta-filme. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o filme, vai colocar na região a ser estudada, vamos supor que eu quero só o oclusal da maxila aqui, por exemplo, tá? A parte do filme radiográfico mesmo, ou do sensor na digital, tá aqui, ó, ok? Tá na parte superior. Na parte inferior, tá aquela parte que eu falei para vocês que tem uma camadinha de chumbo para não deixar passar a radiação. Então, se for no posterior,
eu pego o meu polegar, isso serve tanto para quem é edêntulo quanto para a gente também, ok? Então, você vai colocar o filme. E vai segurar com o polegar, tá? Na parte, agora em termos da mandíbula, você vai pegar o filme e agora você vai segurar com o segundo dedo. Coloca na mesma posição, é oclusal, não é? Então, vai ter que ficar... Espera aí só um pouquinho, tem gente entrando aqui. Então, a gente vai pegar o filme, do lado aonde tem a película do sensor digital ou radiografia convencional, filme convencional da odonto, coloca embaixo, abre a comissura. E segura com o indicador, ok? Então, utiliza-se muito isso para pacientes edêntulos, porque eles não conseguem, não tem dente para poder fixar, né? Mas, eventualmente, o próprio paciente, mesmo ele tendo a dentição, ele não consegue manter a boca numa face oclusal, assim, porque o filme, ele incomoda, né? Principalmente no posterior, igual eu falei para vocês. Às vezes toca aqui no fundo, e isso dá um reflexo de ânsia de vômito, tá? Então, se ele não conseguir prender tanto para fazer a oclusal da maxila quanto a oclusal da mandíbula, você pode pedir a ele para segurar o filme ou o sensorzinho da digital. Se for aqui superior, segura com o polegar. Se for aqui para a mandíbula, segura com o indicador. Tá? É mais fácil para ele. Ao invés de você pedir para ele, você coloca para ele morder, ok? E se for edêntulo na parte de toda a região, a mesma coisa, tá? Então, a gente usa, se eu for fazer na frente agora, polegar para a maxila, indicador para a mandíbula. Ok? Isso para o edêntulo. No nosso caso, os dentes anteriores é menos incômodo. Então, é só colocar o filme e morder. Morder de leve, né? Tá? Depois desse ridículo que eu passei aqui, vocês entenderam, né? Entendeu? Vai fazer isso aqui virar meme, não, hein, gente? Processo vocês, hein? Professor. Diga. Pode processar, não, Ju. Faz parte da aula. Né? Diga, Ezequiel. No caso, para os dentes anteriores, o filme vai ficar na mesma posição. No caso, muda a angulação do aparelho, certo? Não, não precisa não. A angulação do aparelho vai ser basicamente a mesma coisa. Você vai ver aqui. A gente faz perpendicular. Entrando perpendicular na face oclusal, né, dos dentes posteriores e perpendicular aqui também na face, no caso, incisal, né, dos dentes anteriores. O fechamento é que é oclusal, porque quando você faz dos dentes anteriores, você não tem aquele posicionamento que eu sempre falo de mandíbula e de maxila e de mandíbula, né? Anterior e posterior. Quando você vai fazer a oclusal dos anteriores também, pegando toda a extensão, você vai fazer o fechamento oclusal. O que é o fechamento oclusal? É dente em cima de dente, né? Então, se você for pôr o filme na posição, se for pôr o filme na posição dos dentes anteriores, você vai fazer o fechamento oclusal, ó. Tá? Não tem aquele fechamento natural, né? De mandíbula anterior à maxila, tá?
Então, por isso que chama oclusal. Tanto se for fazer só dos posteriores, mais do que justificado, porque o fechamento aqui é oclusal mesmo, né? Dente sobre dente, tá? Só em relação aos anteriores é que também a gente vai fazer um fechamento, entre aspas, forçado na posição oclusal, que é dente sobre dente. E aí o filme está nessa posição. Na posição oclusal. Aí o feixe da radiação do nosso foco, né? Ele vai entrar perpendicular na face oclusal aqui posterior. E no caso aqui anterior, como os dentes estão no fechamento oclusal, a gente fala também que vai entrar perpendicular à face oclusal. Deu para entender? Acho que sim, né? Travei aí, gente? Oi, Ju. Oi. Deixa eu te perguntar. Pode perguntar. Sobre esse fechamento oclusal, a parte da maxila, ela fica mais para fora um pouquinho, certo, né? O correto? É tipo cobrindo um pouco a mandíbula, é isso? Oclusal, não. O fechamento normal da mandíbula da maxila e da mandíbula é a maxila na frente e a mandíbula atrás, os dentes, né? Ó, fechado. Então, aí, nesse caso aí, o oclusal não é a parte que você morde, tanto os anteriores como os posteriores? Os posteriores, eles já têm o fechamento oclusal. Fecha sua boca normal aí, sem forçar. Percebe que seus dentes posteriores estão uns sobre os outros? Esse fechamento já é oclusal. Então, naturalmente, os dentes posteriores já têm o fechamento oclusal, tá? Naturalmente, os dentes anteriores, eles têm essa anteriorização da maxila sobre a mandíbula. Quando eu faço o fechamento oclusal anterior, dos dentes anteriores, quer dizer que eu coloquei os dentes da maxila sobre os dentes da mandíbula. Então, ao invés de ficar assim, ó, anteriorizado, né? Ele vai ficar assim, ó. Dente sobre dente. Ah, tá, entendi. Então, são duas maneiras, então. O normal, que é os de trás ficarem um sobre o outro, e o da frente, os anteriores, ficarem a maxila um pouco anterior do que a mandíbula. Isso. E depois essa outra questão que você falou, que é um sobre o outro, né? Então, são dois. E são dois posicionamentos, sendo que o primeiro que você falou aí, que eu falei, é o posicionamento natural, é o posicionamento anatômico, tá? No caso da gente fazer a radiografia oclusal dos dentes anteriores, a gente vai ter que pedir o paciente para poder fazer esse posicionamento, dente sobre dente para os anteriores, ó. Tá? Ok. Inclusive, é o nome da radiografia, né? Radiografia oclusal, tá? Os dentes posteriores, naturalmente, eles já têm esse posicionamento. Se o paciente tiver uma abertura considerável, né, ou que não vai incomodá-lo em relação aos dentes posteriores, você só puxa a comissura e coloca o filme para ele segurar com os dentes aqui, ó. Já está no oclusal, porque é natural dos dentes posteriores, né? Caso ele não consiga segurar, porque ele não tem uma abertura muito grande, ou às vezes a própria retração aqui da comissura é pequena, né? Aí é que você também vai utilizar a técnica que a gente usa para o edêntulo. A gente vai pedir para ele segurar, para fazer a maxila, ele segura o filme com o polegar. Para fazer da mandíbula, ele segura com o indicador. Tá?
nos edêntulos, de maneira geral, a gente vai fazer isso, tanto nos posteriores quanto nos anteriores. Se eu for fazer aqui, ó, no edêntulo, imagina eu, banguela, né? Aham, aqui. O filme é mais durinho, né, gente? Eu tô com papel aqui, então ele tá deitando um pouquinho. Aqui. Da maxila, aqui. Da mandíbula. Mesma coisa que para trás. Maxila. Opa, meu filme caiu. Tem que trocar de filme que ele caiu, gente. Mandíbula, ele segura com o indicador. E no nosso caso, caso tenhamos todos os dentes, né? Mas tenhamos principalmente nos posteriores, essa dificuldade de abrir a comissura labial e de colocar o filme nesse posicionamento oclusal, aí a gente pode usar essa técnica também. Entendeu? Ezequiel, a sua pergunta você entendeu também? Professora, na verdade, eu queria saber, era com relação ao aparelho. Tipo assim, para você fazer os dentes anteriores de maxila, por exemplo. Vou te mostrar. Aí ele é angulado? Aí, se você está fazendo só uma, vai fazer angulação. Vou te mostrar, peraí, só um pouquinho. Ó, só o posicionamento do paciente, em seguida vem a angulação, tá? A cabeça deve ser posicionada no plano médio sagital, né? Aquele que a gente sempre fala, tá? E quando a gente for fazer dos dentes, se for fazer uma tomada única para a maxila e uma tomada única para a mandíbula, aí a gente vai fazer uma angulação. Olha, o feixe do raio central vai estar angulado a 65 graus, caudal ou cranial, depende do que a gente está fazendo, né? Se eu estiver fazendo da maxila toda, e não só dos dentes posteriores, a angulação vai ser cranial ou vai ser caudal? O que vocês acham? Caudal. Caudal, né? Eu acho que é cranial, não? Não. Se você estiver fazendo da maxila, é caudal, tá? Se você estiver fazendo da mandíbula, aí é cranial. Vamos ver aqui. Ah, tá, entendi. Entendeu? Entendi. Então, aqui, ó. Para oclusal total da maxila, olha aqui, tá vendo o filme? Olha, a gente pede o paciente para morder, ó, né? Para não morder, mas fixar o filme de maneira que ele vai pegar toda a extensão, ó. Então, a parte sensível do filme tá para cima, tá voltada para maxila. Aí a gente faz essa inclinação de 65 graus aqui, ó, caudal, né? Caso a gente, aí o resultado é esse, né? A gente vê até que nesse caso aqui, o paciente tem aqueles anéisinhos de contenção, tá começando a colocar, né? Aqueles, ou tirar, né? Os anéisinhos de contenção de aparelho ortodôntico, tá? Então, essa é uma oclusal total da mandíbula. Olha o palato aqui, né? A crista do palato, tá? Então, esse anelzinho do aparelho ortodôntico está localizado em qual dente? Qual o nome desse dente que está localizado o anelzinho? Primeiro molar, Ju? Primeiro molar, exatamente, né? Então, incisivo central, incisivo lateral, canino, primeiro premolar, segundo premolar, primeiro molar. Tanto na direita quanto na esquerda, primeiro molar, tá? Aí, ó, o filme radiográfico é posicionado na boca do paciente com o lado anterior, né, que é o lado do filme propriamente dito, voltado para cima em direção ao tubo do raio-x, aquilo que eu falei para vocês, né? Então, a parte sensível do meu filme, do sensor do aparelho digital, tem que estar voltado para cima, no caso aqui, porque a gente está falando da maxila, né? Então, o paciente segurou,
65 graus, a parte sensível do filme voltada para a região que a gente vai fazer. Agora, se eu for fazer da mandíbula, eu viro, né, o sensor ou o filme para a área que é sensibilizada dele, né? E vou colocar em direção agora à mandíbula, tá? Então, lá, ó, deve ser centralizado na boca do paciente com seu eixo no sentido laterolateral, né? Então, filme, sentido laterolateral, nos adultos. E se for criança, olha essa observação aqui, ó. Se for criança, como ele tem a dentição decídua só de 20 unidades dentárias, né? Aí a gente vai colocar no sentido antero-posterior. Porque no antero-posterior ele já vai cobrir, se no adulto, né? Nessa posição laterolateral, ele já pega toda a extensão de maxila e de mandíbula, antero-posterior na criança, ele vai pegar todos os dentinhos também, né? Porque são só 25 de cada quadrante, então vai pegar. E o paciente deve segurar o filme. Criança, se for uma criança maior, obviamente, você pode também pedir para ela fixar o filme segurando com os dentinhos, ok? Se não, você ou você não, né? O acompanhante da criança, se for uma criança pequena, ou se ainda não conseguir bem esse entendimento de segurar com o polegar para a maxila e o indicador para a mandíbula, você pede o acompanhante, a mãe normalmente que está com a criança, né? O responsável para poder segurar, tá? Então, coloca lá no antero-posterior e se for maxila, mandíbula, tá? Então, tem esse detalhe para criança. Adulto, lateral. Criança, antero-posterior. Aqui para mandíbula, ó. Posicionamento da cabeça do paciente para trás. A gente vai fazer uma hiperextensão do pescoço aqui, que o raio agora vai entrar cranial, né? Com o plano sagital mediano perpendicular ao plano horizontal. A gente toma por base o chão, ou você põe sei lá, um caderninho, um papelão, né? Para você ver se está bem, o plano médio sagital está bem perpendicular a esse plano horizontal, tá? E nesse caso aqui, ó, eu falei que era 65, mas é 90, tá? Menos 90 graus na região cranial, tá? Então, vamos ver, olha lá, ó. Inclinei a cabeça do paciente para trás, coloquei o filme radiográfico aqui entre a maxila e a mandíbula, né? E inclinei, ó, menos 90 graus o feixe da radiação, ó. Ele vai entrar agora nesse posicionamento aqui, tá? Nessa direção. E a nossa radiografia, linda, maravilhosa, tá aqui, da mandíbula. Você vê que nessa... Ju, Oi. deixa eu te falar. Então, toda radiografia que é para maxila, ela é caudal, e toda radiografia que é da mandíbula, ela é cranial? Ai. Nem toda, tá? Se você estiver fazendo, no caso, igual está fazendo aqui, que é para o sentido oclusal, sim, a gente vai ter essa angulação. Mas se a gente está fazendo, por exemplo, a interproximal, que é o bite wing, não. Lembra do bite wing? Se eu tiver a linha tragus com a missura labial já paralela, eu não preciso fazer nenhuma angulação do... Nosso tempo está acabando de novo, daqui 10 minutos a gente volta no mesmo ID, tá? Se a linha da comissura em relação ao tragus já estiver bem paralelazinha, eu não preciso fazer nenhuma inclinação, né? Agora, se eu tiver com uma... Espera aí que eu vou só ligar o computador aqui, gente, da TV. Ai.
Agora, se eu tiver com um posicionamento que não seja completamente paralelo aqui da linha do tragus, se eu tiver que elevar para que a linha fique paralela, aí a gente vai fazer uma angulação de mais 8 ou menos 8, lembra? Sim, mas estou falando assim, nesse caso, no caso oclusal, toda sim. e qualquer que seja da maxila, Sim. ela é caudal. E toda Sim. que for da mandíbula, ela é cranial. Isso? Sim. Em relação ao oclusal, sim. Tá, beleza. Tá? É porque a hora que você falou toda a radiografia, eu fiquei imaginando se você estava pensando que todas as técnicas poderiam ser desse jeito, tá? Mas mal formulada. Não, mas na oclusal, sim, sempre. Se for da maxila, caudal. Se for da mandíbula, cranial. Tá? E aqui, ó, nessa radiografia aqui, diferente daquela outra que eu mostrei para vocês, ó, não tem o edema da glândula, tá vendo? Né? Que nós mostramos, né? Não tem o edema da glândula, que a gente não tem presença de cialólito nem nada. E essa parte posterior aqui, ó, é da língua, porque você pede o paciente para elevar um pouquinho a língua na hora da aquisição. Então, você vai colocar aqui, e quando você for posicionar, mesmo que o paciente esteja segurando, né, com a maxila e a mandíbula o filme, você vai pedir para ele elevar a língua. Então, ele e aí depois ele morde, tá? Então, esse pedacinho posterior que você está vendo aqui de parte mole, ó, é a parte da língua que você pediu o paciente para elevar, ok? E quando a gente faz tudo dentro das radiografias odontológicas, gente, é uma radiografia um pouco incômoda, né? Como eu disse para vocês. Mesmo se a gente estiver utilizando o equipamento digital, tá? Por causa desses posicionamentos. A gente não tem uma abertura, você pode até ter uma abertura grande da cavidade oral em si, mas em relação à elasticidade da comissura labial, ela não é tão grande assim. Então, a hora que você vai colocar o filme, né, para esses posicionamentos mais posteriores, a gente tem que procurar deixar o paciente o mais confortável possível por causa dessas condições, né? Igual eu já contei para vocês, eu tenho muito estímulo de ânsia, de vômito, quando eu faço radiografia que encosta aqui na minha parte posterior. Porque eu tenho sensibilidade mesmo, não tem jeito. Tá? Tem gente que não tem outras que tem, né? Até para fazer aquele exame da garganta que põe aquele pauzinho para baixar a língua, aquele palitinho, aquilo já me dá ânsia de vômito. Então, o que a gente tem que fazer? Rapidez. Posiciona rápido, da maneira mais confortável para o paciente e já dispara a radiação para poder fazer. Obviamente que a gente vai conseguir isso com a prática, né? No princípio, a gente vai ser mais lento mesmo e tal, mas aos poucos a gente vai conseguindo ajustar essa questão de tempo, qualidade e conforto do paciente, né? Porque depois vocês tentem até fazer igual eu fiz aqui, ó. Pega um pedacinho de papel e tenta fazer uma oclusal, mandíbula, maxila, elevando a língua. Eleva a língua, coloca, regula e fica um tempinho assim para vocês verem. A maior aflição do mundo esse negócio. Então, a gente tem que ter essa otimização de tempo para poder fazer mesmo as nossas radiografias, sejam elas em que técnica for. Ok? Alguma dúvida da oclusal, gente? Ok. Então, vamos para a próxima. Professora? Oi. Só para aproveitar o que a Valéria perguntou, no caso da técnica interproximal, por exemplo, aí não precisa de angulação, porque é mais para visualizar face mesial e distal, é isso não? Mas o que a gente, o posicionamento da interproximal ou da bite wing,
lembra da linha comissura tragus, né? O tragus é essa pontinha que a gente tem da orelha aqui, ó, né? Essa pontinha aqui da orelha, ó. Tá? Então, a linha que você vai traçar, lógica imaginária, né, do tragus em relação à comissura labial, se ela estiver absolutamente paralela, tá? Você não precisa fazer a angulação do feixe da radiação, do feixe do raio-x. Caso você tenha essa linha, ou o paciente é assim, ó, né? Tem uma hiperextensão aqui do pescoço, ou o paciente é assim, tipo aqueles pescoço de tartaruga, aí você vai precisar adequar o posicionamento da cabeça do paciente para que essa linha fique paralela. Se você mexeu na cabeça do paciente quanto a esse posicionamento, você vai angular o feixe da radiação, mais 8 ou menos 8, tá? Se for para a região da maxila, é mais 8. Se for para a região da mandíbula, é menos 8. Então, você pode falar, é porque 8 graus, né, positivo ou negativo, é muito pouquinho, né? Então, a gente não fala nem em cranial ou em caudal, mas se você quiser associar, é isso. Então, seria mais 8 para a região da mandíbula, da maxila, perdão, e menos 8 para a região da mandíbula. Caso você precise movimentar a cabeça do paciente para que a linha comissura tragus fique posicionada paralelamente. Ju. Oi. Fala essa angulação aí para mim de novo, por favor. Tá. Da interproximal, né? Sim, que é menos 8 com relação a? Menos 8 em relação à mandíbula. E mais 8 em relação à maxila. Então, a gente tem o posicionamento, né? Primeira coisa, toda radiografia a gente vai observar. Linha médio-sagital, ela vai estar perpendicular a um plano horizontal, né? Normalmente a gente fala assim, linha médio-sagital perpendicular ao chão, ao solo, qualquer superfície horizontal, tá? Se você tiver alguma dúvida quanto a isso, coloca um papelão, alguma coisa assim, e vê se o posicionamento da linha médio-sagital está perpendicular ao plano horizontal, tá? Então, tá ok? Tá. Então, aí eu vou olhar agora a linha comissura tragus. Ela tá paralela a esse mesmo plano horizontal? Tá. Então, não preciso mexer em nada no paciente, ok? Ah, não tá não. O paciente ou tem o pescoço assim, ou tem o pescoço assim, né? Qualquer tipo de um posicionamento que faça com que essa linha tragus comissura não esteja completamente perpendicular, desculpa, paralelo, se acabar aqui a gente volta, tá? Falta menos de 1 minuto. Ela não está absolutamente paralela a esse plano horizontal imaginário, aí a gente faz uma angulação da cabeça do paciente para que ela fique absolutamente paralela, né? E aí, se eu estiver fazendo da maxila, o ângulo vai ser caudal, mais 8. Se a gente estiver fazendo da mandíbula, vai ser cranial, menos 8. Só isso. E se tiver com a cabeça reta e a linha for paralela, não angula nada no equipamento. Ok? Ok. Eu prefiro pensar que a parte de cima, que ela é sempre positiva, ela é mais. Isso. A parte de baixo, que é sempre negativa, ela é menos.